Olá, sejam todos muito bem-vindos ao podcast Toques de Despertar. Seja bem-vinda, Fernanda. Seja bem-vinda, Adriana, e todos que estão presentes, seja aqui no Brasil ou fora do Brasil, porque temos ouvintes de todos os lugares. Temos sim. Cada Hum. vez mais me surpreende de quantas pessoas de tantos lugares estão nos acompanhando, que nos deixa muito feliz. E sempre que quiserem nos dar um feedback, ó, tô aqui do outro lado do mundo, a gente Existo sempre aqui, fica feliz. com certeza. Fer, falando em mundo, eu queria te fazer uma pergunta que está afetando o mundo inteiro, que está relacionada à pandemia. A gente está passando por uma pandemia que ninguém imagina quando vai terminar. Ah, Isso, obviamente, só aí que eu já aumentou. faço assim. Ah, Isso aumentou a pressão que a gente já sofre por todos os lados. A gente teve que se adaptar no trabalho, nos relacionamentos, no cuidado com os filhos, no cuidado que a gente tem com a gente mesma. E como é possível, no meio disso tudo, a gente manter a leveza? que pergunta, hein? Vamos combinar, nos dias de hoje, manter a leveza e manter o bom humor, eu diria que são artigos de luxo, né? É ostentar, eu acho que esse é o novo ostentar na vida, né? Manter o bom humor, manter a gentileza, a calma, são atributos, características, né, que talvez todo esse processo esteja nos convidando a desenvolver, né? Porque nunca ninguém se olhou tão profundamente, creio eu, como... Quer dizer, nunca houve uma oportunidade de mundo tão grande para que a gente se olhasse tão profundamente como agora, né? Porque a gente está mais em casa, a gente está mais sem tantas as rotinas externas que nos roubavam a atenção ou nos fazia distrair, né, do essencial. Então a gente ia levando a vida, né, no piloto automático, e essa pandemia nos fez parar, ir para dentro de casa, conviver com aqueles que muitas vezes a gente foge ou não quer enxergar, ou criar mais laços profundos, ou então quebrar laços, né? Então, realmente a pandemia aí veio para poder estar ainda, né, atuando para poder realmente mostrar para a gente o que é essencial. É o meu ponto de vista, né? Agora, como manter uma postura de bom humor, uma postura de calma, uma postura de centramento diante disso tudo, vai depender da forma como você vai reagir diante daquilo que te ocorre. Porque existe uma máxima, né, Adri? O que acontece na vida nós não podemos modificar, né? Nós não podemos tampouco controlar o que nos ocorre, mas a gente pode sim tomar atitudes mais conscientes de como agir ou reagir diante de tudo que nos ocorre. Tudo vai depender da forma como a gente interpreta as situações. E a interpretação que nós damos para cada situação é diretamente proporcional às crenças, aos traumas, à consciência ou à cura que nós carregamos no nosso coração. Então, mais do que nunca, a gente está vendo aí um cenário onde as pessoas estão lidando com seus demônios internos, porque muita coisa eclodiu, justamente pelo motivo que eu falei, né? Não tem mais a saída para poder me distrair, não tem mais uma outra rotina externa para me distrair diante daquilo que realmente eu preciso curar, atravessar na minha vida, se eu realmente quiser construir uma vida mais leve, mais serena, com mais propósito e até mesmo mais abundante em todos os aspectos. Mas para que a gente consiga escolher a forma como a gente vai reagir aos fatores externos, a gente tem que primeiro ter consciência de quais são as nossas reações automáticas e conseguir evitá-las, não é? Sim, não, né? Eu creio que assim, tudo é um processo de autoconhecimento, né? Quanto mais tu te autoconhece, mais tu vai administrando como as coisas realmente vão reagindo ou impactando dentro do teu coração. Mas existe uma postura dentro da espiritualidade que para mim é um percorrer de vida para poder desenvolver ela, que é a postura de bom humor, né? Quanto mais bom humor a gente puder aplicar numa situação travou, me ajuda, travou, Desafiadora. desafiadora, isso. Quanto mais uma postura de bom humor a gente poder aplicar, né, numa situação desafiadora na nossa vida,
mais consciente e mais distante do apego ao sofrimento a gente vai ficar. Porque o que faz com que a gente fique apegado ao sofrimento diante de uma situação que nos ocorre, da qual a gente não pode mudar e da qual a gente não tem controle, é justamente o quê? A seriedade. Então a gente olha tão de perto, porque eu queria que fosse daquele jeito, porque eu queria, porque deveria, porque eu deveria. A gente olha tão de perto que a gente fica sério diante daquilo. E quanto mais seriedade tu dá ao processo que está te ocorrendo, mais aquilo gruda, mais aquilo gera sofrimento. Porque a seriedade te faz olhar para um passado de que deveria ter sido de um jeito diferente. Onde foi que eu errei? Onde foi que eu fiz isso errado? Onde foi que qual que é a minha culpa? Ou por que o universo está agindo assim comigo? Ou qualquer outra coisa do gênero, né? Quando, na verdade, muitos dos nossos processos de aprendizado se dão realmente nessa capacidade de reagir de forma mais consciente diante das situações, para que quando elas se apresentem num novo momento na sua vida, você não se deixe abalar tão profundamente e possa tomar outras decisões. Então, dentro da sistêmica, né, da constelação, existe uma grande palavra que eu amo muito, que é o sim. Né? Na sistêmica, a gente vai aprendendo a dizer sim, a concordar com tudo aquilo que é. Quanto mais a gente consegue manter uma postura de bom humor, sorrir levemente, apesar de difícil, para uma situação difícil, mais a gente consegue, então, dar um passo para trás diante do apego ao sofrimento. Porque parece que a nossa reação automática às situações mais sérias é mais resistência. Na medida que a situação se apresenta com maior gravidade, a gente já assume uma postura de maior seriedade também para enfrentar aquilo. E aí é difícil, nesse momento, lembrar, peraí, preciso levar isso com leveza. Qual é a importância da gente levar essas situações com leveza? A gente consegue fluir melhor diante delas, porque o que tem que acontecer vai acontecer, independentemente de você querer ou não. É um fato. Querendo ou não querendo, vai acontecer. A questão é o quanto eu estou apegada ao que eu não queria que acontecesse. Então, quanto menos a sério a gente leva o jogo, mais chances a gente tem de ganhar, né? No sentido de que quanto menos a sério eu levo, ou seja, adotando uma postura não apenas de bom humor, no sentido de sorrir, de dizer sim para aquilo que é, né? Ao invés de ficar lutando, resistindo, quanto mais a gente consegue ter essa postura, com certeza a gente vai encontrar muito mais elementos para agradecer por tudo que é, do que ficar reclamando por tudo aquilo que não foi do jeito que eu queria que tivesse sido. Então, a gente consegue ter mais leveza e ver outras inúmeras possibilidades que o universo pode nos oferecer diante daquela situação, mas como a gente só está olhando de um jeito, de uma forma, eu não consigo ver de outro jeito. Sabe assim? É como se eu... até tem uma frase aqui que eu fiz, que eu ia fazer um post, que ela diz assim, ó, há outras coisas na vida, mas como você irá descobrir se você se recusa a olhar para fora do plano que você traçou na sua própria cabeça? Então, o apego a isso, né? A gente traça um plano e a gente acha que tem que ser só daquele jeito. Então, só daquele jeito eu vou ser feliz, só daquele jeito eu vou ter sucesso, só daquele jeito eu vou ter amor, só daquele jeito eu vou amar, só daquele jeito eu vou ser amado. Não. Você pode ser amado de várias outras formas, você pode ter sucesso de várias outras formas, você pode ter felicidade de várias outras formas. Se você se permitir sair do apego de como as coisas deveriam ser, dessa seriedade que tinha que ser desse jeito, der um passo para trás e sorri. Tá, é assim, relaxa, aceita. É assim, quando a gente solta, milhões de outras possibilidades se abrem. Mas não são efetivamente possibilidades, mas são formas de ver diferentes das quais eu não estava acostumado, porque eu estava se enxergando só de um jeito. Faz sentido isso? Faz sentido. O que me ocorre é que na rigidez a gente se fecha para as possibilidades, para outras possibilidades. Na rigidez de tem que ser exatamente como eu havia planejado. Sei Exato. bem como é que é isso. Tamo aí, né? Hashtag tamo no grupo. Estamos no grupo.
E sabe uma coisa que eu observo e até auto-observo, é que nós mulheres temos vivido muito pesadas. É muita coisa para dar conta, são muitos papéis para a gente desempenhar, sempre sobrecarregadas. E aí o que acontece? Parece que a gente vive pesada e isso vai de encontro à energia feminina, que é leve, que é fluida. Então, como é que a gente se reconecta com essa leveza que a gente acabou perdendo? Grande pergunta, né? As mulheres estão muito pesadas porque justamente elas estão muito, né, no seu excesso de energia masculina, justamente desse ponto, né, do controle. Tem que ser dessa forma, tem que ser desse jeito, só desse jeito vai funcionar, porque só aqui eu trabalhando eu vou ganhar dinheiro, porque não tem outra forma de eu ganhar dinheiro, de eu pagar minhas contas, só dentro dessa rotina, só nesse relacionamento, só dessa forma dentro do relacionamento as coisas vão funcionar, enfim. São as rigidez que a gente impõe dentro da gente em função das nossas crenças, das nossas limitações. Reconectar com a energia do feminino talvez seja um dos maiores pedidos diante dessa pandemia, né? Que é o se acolher, que é do podcast anterior, né? Que é o ser gentil com você mesmo, que é ver realmente quais são as tuas necessidades, para que você possa ser menos duro com você e a partir disso aí sim ter uma postura de olhar para situações quando nos ocorrem, porque elas estão nos ensinando simplesmente a fazer de um jeito diferente. Pode ser que a mesma situação ocorra na sua vida. A questão é como que você vai reagir diante dessa situação. Qual que vai ser o comportamento que você vai ter diante dessa situação? Esse é o convite para que a gente possa amadurecer, para que a gente possa se tornar adultos diante disso tudo que está acontecendo e não crianças sendo levadas pelos sentimentos mais primários de que não teve aquilo que gostaria de ter tido, entende? E é muito bom, é muito gratificante quando a gente vê alguém que consegue levar a vida com leveza, que mesmo diante das situações mais adversas, consegue manter o bom humor. Isso é tão incomum que chama muito a atenção da gente quando encontra uma pessoa que consegue adotar essa postura. Não é vou combinar que não é um processo fácil, né? E nem significa que você deve evitar os teus sentimentos de dor, os teus lutos. Não, muito pelo contrário, você deve chorar, você deve passar os lutos diante daquilo que está morrendo dentro de você, seja o que for, né? Às vezes um trabalho, efetivamente uma pessoa que você perdeu que veio a falecer, um relacionamento, uma fase de vida que você está encerrando. Então, viver o sentimento de tristeza é perfeito, você tem que viver e tem que chorar e tem que colocar isso para fora. Contudo, sempre com um sim interno, sempre com uma postura de, ok, é assim, chore, derrame todas as lágrimas, mas diga sim internamente para tudo isso. E é muito mágico esse processo, porque aos poucos, então, você vai colocando uma postura de distanciamento diante daquele apego de que eu queria que tu fosse diferente, e aquilo vai te trazendo uma leveza, aquilo vai te trazendo, ok, então é assim, eu aceito, como é que, desse ponto em diante, como é que eu me reestruturo, como é que eu me renovo, como é que eu trago uma nova possibilidade de vida para mim. Mas só com essa postura de leveza, porque daí eu desapego. Então aquele sim interno começa a fazer o quê? Começa a te trazer bom humor, porque tá tudo certo. E aquilo vai, de algum jeito, entrando na tua vida como um sentido, inclusive, de fé. Sabe que eu vejo muitas pessoas que seguem doutrinas, é, religiões, né, que são muito aferrados em tudo isso, mas muitas vezes não conseguem ter essa postura de fé tão grande, sabe, de que tudo é do jeito que precisa ser. Eu diria que essa é a maior postura de fé diante do universo. Se o universo te apresentou algo como te apresentou, não tem nada errado. Diante daquilo que a gente está vivendo, está tudo certo. A questão é o quanto eu tenho fé de que está tudo certo. Isso que você falou, eu acho bem importante sobre a gente viver e não fugir dos sentimentos negativos, digamos assim, que é
você tá triste, vive essa tristeza, não fugir dela, porque tem aquela questão da positividade tóxica também, né, que tu não fala: "Ah, tem que todo mundo estar feliz, pensando positivo, sorrindo", mas nem sempre é possível e também não é bacana, porque, como a gente já falou em outros episódios, os episódios tristes, o sofrimento, a dor, também ensina muita coisa, também nos mostra muita coisa a respeito de nós mesmos. Até hoje eu nunca vi nenhum ser humano desenvolver seu completo potencial sem ter passado por choques de despertar que geraram dores profundas. Eu pessoalmente não vi. Como todo e nunca passei por nenhum processo de autodesenvolvimento sem nunca ter atravessado a dor. Quem vive na negação de que dá para sorrir, dá para viver a vida mais leve, está em processo de negação, porque todo processo de evolução vai passar pela dor. E a gente vê isso a partir do nascimento, né? O nascimento é um processo de dor, mas que te leva para algo mais. O que gera sofrimento é: eu não quero que seja desse jeito, eu não quero que seja desse jeito, eu não quero que seja desse jeito. É isso que gera sofrimento, porque eu fico apegado ao antigo, enquanto o novo já parou na estação. Sabe aquela frase do Hellinger, né? Muita gente ainda dando tchau pro trem lá atrás, sendo que o novo já parou na estação. A gente não está olhando, a gente está olhando para aquilo que eu não queria, para aquilo que tinha que ter sido diferente, para aquilo que tinha que ter sido dentro da minha ordem. Então, essa postura interna de sim, né? Sim, tá doendo, mas sim, eu me entrego. Não é fácil, eu estou deixando algo para trás, mas sim, é assim, é maior do que eu, é assim. E quando a gente humildemente se ajoelha diante dessa grandeza, sim, a gente consegue, então, expandir a nossa visão, né, de buraquinho de fechadura e enxergar, talvez, outros pontos na porta que eu não estava enxergando, e até enxergar, de repente, a porta estava aberta. Eu que E não vi. você atende muitas pessoas no consultório, e eu queria te perguntar, é muito comum esse tipo de resistência ao novo? E pergunta na sequência, a que tipo de problema isso pode nos levar? Quando a gente se apega nessa resistência e prossegue nela e continua nela, que tipo de problema isso pode nos trazer? Sim, isso é a origem da maioria dos nossos problemas, é apego àquilo que eu queria que tivesse sido, porque eu estou preso no passado. A seriedade de uma pessoa é diretamente proporcional ao quanto ela internamente está olhando para a dor, está olhando para o passado. Isso é, e o corpo é fantástico a gente ir se dando conta disso ao longo do caminho, né, de autodesenvolvimento, que a gente vai ver que o corpo não mente. O corpo, ele é infinitamente mais rápido do que o teu pensamento. Então, quantas são as pessoas que você pergunta: oi, como é que você tá? Tudo bem? A pessoa automaticamente responde: tá tudo bem, mas tu tá vendo no semblante dela que ela não tá bem. Tu tá vendo no olhar dela que ela não tá bem. Tu passa por fotos no Instagram, né, ou Facebook, ou qualquer outra rede social, tu vê fotos muito bem produzidas, pessoas sorrindo, mas tu enxerga no olhar dela que ela não está ali. Só que a maioria das pessoas não consegue nem se enxergar, que dirá enxergar o outro, e vão acreditando nessas ilusões que vão contando. Então, o corpo revela aquilo que a nossa mente tenta esconder. Tá tudo bem? Não, tá tudo bem? Não, tudo certo. E daqui a pouco, quando você vai entrando num processo mais profundo, tu vai vendo que não tá tudo bem, tá tudo em dor, tá tudo em carne viva internamente. E essa questão do corpo nos mostrar os sinais que a gente mesmo tenta ignorar, tenta esconder, colocar embaixo do tapete, é muito evidente, né? O corpo mostra o tempo inteiro, até porque nas constelações a gente diz, né, que o corpo é a expressão da tua alma. Então, tanto que nas constelações que a gente vai fazer é observar o teu corpo, é buscar observar a reação das tuas mãos. Tudo isso revela para onde a sua alma está olhando, o que a sua alma está fazendo, né? E não a tua mente, que muitas vezes está condicionada no tenho que ser isso, tenho que ser aquilo, tenho que ser forte, tenho que dar conta, tenho que resolver. E esse descompasso, essa desconexão, né,
vai fazendo com que a gente fique cada vez mais longe da fonte da nossa alma e muitas vezes até do nosso coração. Aí começa a ficar informação confusa, aí você vai ficando apegado somente àquilo que tu acredita que é o correto, sendo que a vida já está te encaminhando, né? A tua alma já está te levando para um outro percorrer de estrada. Só que você está ali apegadinho, porque a tua mente criou isso como sendo a única realidade possível. Não tem que ser assim, não, agora vai ser diferente, não, agora vai ser... Não, ou vai, mas vai depender de como você vai interpretar, da leveza de como você vai interpretar as coisas. Existem alguns sintomas físicos que podem nos dar esse sinal que tá errado no meu corpo, eu tô sentindo isso, porque eu tô muito apegado a alguma coisa? A seriedade. São aqueles momentos que tu tá sério. Tu olha para muitas pessoas, caminha na rua. Tu vai ver que as pessoas, de forma automática, elas estão sérias. O corpo revela. Elas estão sérias. Elas estão olhando Rígido. rígido, duro. Entende? Então, tu vai ver que o inconsciente está associado a esse, muitas vezes, orgulho, sabe? É um orgulho tolo, mas é um orgulho interno de sou assim, sou dessa forma. E é tolo, é besta, porque te prende a uma postura que não te permite enxergar a fluidez do rio da vida que está te levando para outros lugares, te trazendo outras possibilidades. Te oferecendo outras possibilidades. Oferecendo outras possibilidades. E às vezes no que não é como a gente imaginou, como a gente planejou, vem possibilidades impensadas e melhores, inclusive. Com certeza, normalmente é assim, mas a gente, aquela velha história, né? O cérebro não foi feito para nos fazer felizes, foi feito para nos manter vivos. E aquilo que a gente aprendeu da nossa gestação até os 6 anos de idade é precisamente o que o teu cérebro vai repetir. Então, se ele aprendeu que tem que ser dolorido, que tem que ser sofrido, que tem que ser difícil, que tem que ser lutado, ele vai repetir isso pelo resto da vida. Você não vai conseguir aceitar leveza, facilidade, tranquilidade, amorosidade, porque você não aprendeu isso na infância. Então, como é que você vai receber uma coisa que você não aprendeu? Isso é um processo que tu vai ter que aprender a te dar, curando essas feridas infantis, que dentro da terapia, das constelações, com certeza você pode olhar para isso profundamente, e então seguir de uma forma diferente. Na semana passada, você postou uma dinâmica de leveza no Instagram, que foi bastante compartilhada. O que você acha de repetir aqui, para quem não viu o post, ou para quem quiser fazer de novo a dinâmica, porque leveza na vida sempre é bom, nunca é demais. Ah, com certeza. Buscar levar as coisas com uma atitude, né? Uma postura de leveza, com uma postura de aceitação, de bom humor, com certeza faz com que a tua vibração internamente, que é como se você estivesse sempre buscando olhar a partir do ponto de vista de gratidão, então o que eu tenho que aprender com tudo isso? Né? O que o universo está querendo me entregar com tudo isso? Então, essa postura, ela vai nos permitir, então, dar saltos, né, quânticos de evolução. Então vamos fazer aí, né? Vamos lá. Então, vamos lá. Quem tiver disponível para fazer essa atividade, né, não faça no carro, não faça dirigindo, né, por favor, né, aquele negócio assim de bom senso. Procurem um lugar tranquilo, do qual você não seja incomodado, né, importunado, e reserve aí alguns minutinhos para que você possa se entregar para esse processo e mergulhar profundamente em você. Então, vamos lá. Procure um lugar calmo, feche os seus olhos. Expire primeiramente e inspire. E repita isso por mais 3 vezes. Expire e inspire. E mais uma vez.
Descruze as pernas, os braços, relaxe completamente. E então olhe internamente para aquela situação ou pessoa que lhe causa sofrimento, que faz com que você fique séria. Olhe profundamente para isso. E permita que o sentimento vinculado a essa situação ou pessoa se manifeste. Seja ele qual sentimento for, simplesmente permita que ele se manifeste através do teu corpo. E se perceba a seriedade do seu rosto e como o seu corpo reage diante dessa situação ou pessoa e com este sentimento vinculado. Sinta. Sinta. E aos poucos, se permita sorrir levemente para essa mesma situação e pessoa. Sorria. Sorria. Sim. O sorriso tem o poder de mudar a química no nosso cérebro e corpo, e assim podemos ressignificar um trauma. Se cada vez que olharmos para aquilo que nos causou sofrimento e pudermos sorrir, mudamos nossa percepção e a forma como olhamos para aquilo que aconteceu ou acontece. E esse trauma vai perdendo a força de atormentar a nossa vida. Sorria. E à medida que você sorri, dê um passo para trás. Internamente, dê um passo para trás. Sorria. Dando mais um passo para trás. E agora dê um passo para a esquerda. Sorria. Sorria. E ancore essa nova percepção dentro de você. Perceba se você se sente mais leve agora. Respire fundo e abra os seus olhos. Faça uma análise interna agora de como é olhar para isso ou para essa pessoa
E repita esse exercício quantas vezes forem necessários até que a leveza entre completamente em você. Como eu disse lá no início, nós não podemos mudar, tampouco controlar o que nos ocorre, mas a gente pode sim administrar como a gente reage. E tudo vai depender da interpretação que nós damos diante daquilo que nos ocorre. Quanto mais sério a gente olhar para isso, mais a gente está apegado no passado. O sorriso, essa postura de bom humor, de sorriso, vai quebrando essa seriedade, essa conexão com o passado e te permite, então, dar passos, né, de distanciamento para enxergar as coisas com mais lucidez. Esse é o processo. Para quem não sabe por onde começar, o caminho da leveza, tá aí um bom exercício, né? Vamos fazer essa dinâmica. Toda vez que lembrar de alguma situação ou pessoa, fazer essa dinâmica e passinho por passinho, como em tudo, né, Fer? Esse exercício eu aprendi com a Sophie Hellinger, num seminário que ela ministrou, e que realmente foi um exercício muito, muito, muito rico, né? E que faz muito sentido quando a gente se permite mergulhar nele, né? Quando a gente permite levar a sério, né? Não seria a sério, mas com responsabilidade esse exercício, né? Porque isso é tomar posse da responsabilidade que nos cabe de como interpretar as coisas. Essa é a maravilha, né? Não ficar reféns ou se sentir vítimas. Ah, isso aconteceu comigo. Não, mas peraí, eu tomo posse de como eu vou reagir diante disso. E esse, para mim, sempre foi o maior poder do livre-arbítrio. Não é decidir se eu vou embora, se eu não vou, se eu termino algo, se eu não termino. Isso não é livre-arbítrio, porque isso são condicionamentos impulsivos da nossa mente, ancorados lá, na dor. O meu livre-arbítrio, o livre-arbítrio de qualquer ser humano é decidir internamente como eu vou reagir a alguma situação. Esse é o verdadeiro livre-arbítrio, do meu ponto de vista. É como eu vou interpretar o que me ocorre. Então vamos exercitar nosso livre-arbítrio para ter mais leveza na vida, né? Porque está todo mundo precisando. Só acho. E como? Fer, muito obrigada a todo mundo que nos assistiu, nos escutou. Se quiserem entrar em contato, dar algum feedback, uma sugestão de tema, tem os nossos canais, o @fontorafer13 no Instagram, o contato @fernandamedeiros.com, as caixas de mensagens do YouTube. A gente adora receber as mensagens de vocês. Muito Posso obrigada. falar só mais uma coisinha? Claro. E se depois desse exercício né, de leveza e tal, de distanciamento, rolar uma dancinha, aí mesmo, gente, aí arrasou. Aí se rola uma dancinha, mexer de quadril ali, daí, pô, aí internalizou, entendeu? Aí colocou o negócio lá dentro do cerne da questão. Então é isso, gente. Todo mundo mexendo as cadeiras depois do exercício da Fernanda. Ai, Obrigada, Fer. Até a próxima. Um beijo. tchau, gente.